Olá, pessoal! O assunto de hoje é desenvolvendo a liderança. E liderar indivíduos não é uma tarefa fácil, não é mesmo? Um bom líder está em constante aprendizado, pois isso significa que ter que lidar com pessoas, administrar tarefas, mediar situações, às vezes até turbulentas. E pensando nisso, nós preparamos esta aula que apresenta algumas dicas a respeito de liderar. O que fazer? Pessoal, vamos falar sobre empatia? Empatia é uma palavra muito popular, não é mesmo? Até meio clichê, né? Mas o seu significado é de extrema importância quando citamos dicas de liderança. Colocar-se no lugar do outro possibilita um melhor entendimento de situações interpessoais. Portanto, essa é uma competência fundamental para um líder. E temos também a percepção generalista. Gente, estando em uma posição de liderança, você precisa ficar atento a tudo, entender o quadro geral, ou seja, perceber e prever as consequências de ações efetuadas por você e pelos seus liderados. Um líder, ele deve estar ligado aos impactos das suas decisões, tanto dentro quanto fora do time, ok? Equilíbrio emocional. Vamos falar um pouco sobre essa questão, porque ter equilíbrio emocional não significa não sentir ou não transparecer emoções, nem mesmo se colocar em um lugar de indiferença. Um líder equilibrado emocionalmente é aquele que não exagera, em seus sentimentos, nem nos positivos e também nos negativos. Pelo contrário, ele se envolve, ele mostra-se interessado, ele participa das conquistas e fracassos dos seus liderados, mas consegue se manter estável em todas as situações, ok? Conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo independentemente do tipo de liderança que você exerce, é fundamental que tenha autoconhecimento, ok? Saber quais são os seus pontos fortes ajuda a aproveitar o que você tem de melhor para gerenciar o seu time. Ainda saber dos seus pontos fracos o faz encontrar formas de lidar com eles e não deixar que atrapalhem a sua liderança. Olha só, ser honesto e transparente, pessoal. Não apenas enquanto líder, mas na qualidade de profissional que faz parte de um time. Seja honesto e seja transparente. Agindo dessa forma, você transmite confiança, ganha a lealdade dos parceiros na empresa, mostra que não está se colocando acima de ninguém e tem aí um respaldo, para todo e qualquer tipo de questionamento futuro, ok? Temos também a capacidade de delegar. Essa é uma questão, pessoal, que algumas pessoas têm dificuldades, Dificuldades na hora de distribuir tarefas. Muitos líderes pecam nessa questão, entendendo que conseguem fazer tudo, mas isso pode ser muito prejudicial. O papel do líder, entre tantos outros, é justamente gerenciar, administrar uma equipe e delegar a cada um funções a serem desempenhadas de acordo com as suas habilidades, certo? Próximo item é desenvolver a comunicação. Um dos maiores desafios internos de uma empresa é ter uma comunicação eficiente. Quando as informações não são claramente entendidas, problemas e tensões certamente virão. Por isso é importante que o líder ele use métodos para desenvolver conversas abertas, fluídas e honestas, certo? Vamos lá. Ser um exemplo, claro. Essa questão de ser um exemplo, muitas vezes, a cobrança vem da liderança,
por exemplo, de afazeres cotidianos, como a entrega de demandas no prazo. Entretanto, se um líder não tem o hábito de fazer as coisas que exige, inevitavelmente ele não terá aí grande credibilidade. Sendo assim, a melhor solução é ser um bom exemplo, para que seja visto como alguém legitimado, né, para tal cobrança. E tem uma questão também bastante importante, que é manter uma postura positiva. Ser otimista é fundamental, mas se você não precisa ignorar todos os problemas, é só ver o lado positivo de tudo. Sim, e se manter em uma postura esperançosa, confiante nas pessoas. É isso que muda muito a forma com que o trabalho acontece. Inclusive, é cabível aí fazer uma pesquisa de clima organizacional para identificar quais são as deficiências da sua equipe, o que deixa os colaboradores insatisfeitos, para que esses problemas sejam identificados e que consiga, na verdade, proporcionar um ambiente agradável, um ambiente positivo ao seu redor. O líder, ele deve ser um agente motivador para o seu time. Para isso, ele precisa manter aí uma energia positiva, né, otimista, certo? Próximo item, nós temos aqui saber ouvir. Ouvir, feedback. É importar-se, né, com o que os demais membros do time acham de um determinado assunto é muito importante. Embora a posição de líder exija a responsabilidade de tomar decisões, a participação dos membros do seu grupo de trabalho faz aí toda a diferença. Além de obter diferentes pontos de vista sobre um determinado assunto, agindo assim, você também gera nas pessoas um sentimento de pertencimento, ok? Vamos ver o próximo item, é conhecer a equipe. Essa é uma das mais importantes, digo, né, dicas aí de liderança. Conheça as pessoas que estão sob sua liderança. Assim, você consegue administrar as habilidades de cada um e saber lidar aí com as diferenças, lidar com as diferentes personalidades. Além disso, um bom líder deve identificar nas pessoas possíveis sucessores. Isso porque pode ser que em algum momento você precise passar o bastão para alguém, ou até mesmo em momentos de ausência, é conveniente ter alguém aí pronto para assumir algumas responsabilidades. Mas o que não fazer? Bom, o que não fazer é impor a sua vontade como a única certa. Não use essa posição de liderança para impor decisões. Por mais que você esteja em um lugar de maior responsabilidade, é mais apropriado não se aproveitar disso para aplicar um poder aí desnecessário. Como citado anteriormente, é importante ouvir e envolver a equipe nas questões cabíveis ao time, certo? Criticar publicamente, olha só, pessoal, essa aí é uma outra dica, né? Que algo que jamais deverá acontecer é uma correção pública. Certamente haverá momentos em que você, como líder, você precisará corrigir, orientar, instruir as pessoas, né, que fazem parte aí desse time. Mas isso deve ser feito de forma discreta e com ponderação, né, para não causar aí constrangimentos, né, em seus liderados, certo? Temos também adiar tomadas de decisão. Pessoal, por mais que seu time seja participativo no dia a dia, algumas vezes você precisa estabelecer coisas sozinho, certo? Nessas horas, quanto mais ágil for, melhor será visto como um líder eficiente, já que demorar para tomar decisões indica um ar de desinteresse para a tarefa em questão, e isso pode aí provocar um grande desconforto, né, na verdade, na equipe, ok? Nós temos o próximo item, que é propor metas inatingíveis. Antes de mais nada, essa não é uma sugestão para, né, quebrar regras da empresa. Entretanto, às vezes nós ficamos tão presos a alguns protocolos que eles acabam sendo impedimentos, né, para que o trabalho flua livremente.
Por isso é possível rever alguns processos dentro do time, reformular metodologias utilizadas, criar formas de trabalhar. Cada equipe pode ter as suas próprias diretrizes, logo não significa que elas devam permanecer sempre no mesmo formato. Pessoal, metas então são importantes, não é mesmo? Estabelecer objetivos e criar estratégias para atingi-los é muito funcional, mas como líder não estabeleça metas impossíveis, porque isso trará aí frustração quando a meta não for atingida. Uma pressão desnecessária no time para chegar naquele lugar utópico é muito desgastante. Entenda que é interessante ter metas ousadas quando você percebe que isso faz sentido para o seu time, mas se isso causa aí mais malefícios do que benefícios, né, o escopo deve ser revisto. Bom, como vimos, aí tem algumas dicas, né, que foram de coisas que não devemos fazer. Logo, é preciso ter bastante atenção e muito bom senso ao trabalhar com a sua equipe. Ok, pessoal? Até mais!